Fala moçada, tudo bem com vocês aí? Então vamos dar continuidade às nossas aulas, nossas videoaulas. Bom, hoje nós vamos trabalhar com o livro A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz. No mesmo esquema, eu mandei um slide para vocês, vou mandar também uma análise completa desse livro que eu montei para vocês. E vou mandar também uma lista de exercícios para que vocês possam, depois dessa videoaula, resolverem essa lista. Tudo bem, gente? Ok? Então vamos lá. Então, pega o slide aí, vão acompanhando o slide para que vocês não fiquem meio perdidos na nossa orientação. Bom, o primeiro slide aí que a gente coloca sobre o livro Cidade e as Serras é um slide que eu chamo de introdução, tá? Por que eu chamo de introdução? Para a gente se orientar, né? Primeiro, o Eça de Queiroz, vocês já estão lembrados, nós tivemos essas aulas, né? O Eça de Queiroz pertence à escola literária do realismo e do naturalismo lá em Portugal, né? Vocês lembram lá que o realismo é uma reação ao romantismo, né? O realismo toma um olhar crítico da sociedade, né? O realismo torna-se mais objetivo, tem uma característica da objetividade, não tem mais a relação com a idealização que é do romantismo, ok, gente? O realismo, ele faz um olhar crítico sobre a sociedade no final do século XIX, então tudo isso é o realismo. O naturalismo nós também estudamos que é uma radicalização do realismo, ok, gente? Então o naturalismo usa os personagens como se fosse quase tipo uma cobaia, né? Para que desses estudos, né, eles possam defender as suas teses, né? Então no naturalismo o escritor é quase como se fosse um cientista da literatura, né? Um cientista daquela ocasião, daquele momento, daquela situação, ok? Então ele tem uma tese, uma antítese e uma relação de síntese, ok, gente? Tudo isso nós estudamos, então, lembrando que o Eça de Queiroz é do realismo e do naturalismo, né? Falamos também que o Eça de Queiroz apresenta 3 fases, né? Importantíssimas. A primeira fase deles é uma fase pré-realista, uma fase mais romântica ainda, né? Então, com traços ainda românticos, tá ok? A segunda fase já é uma fase importante, que é a fase da crítica ácida, que o Eça de Queiroz faz uma crítica muito ácida à sociedade, à burguesia, à igreja, né? A tudo e a todos, né? É uma fase pessimista, ele não vê possibilidade de evolução na cidade, no desenvolvimento de Portugal, não vê nenhum tipo de desenvolvimento econômico, social do país, né? Não vê também nenhum desenvolvimento para o ser humano, é uma fase totalmente pessimista do Eça de Queiroz, e uma crítica muito ácida a tudo isso, ok? Já a terceira fase é uma fase já de otimismo. É uma fase, parece que o Eça de Queiroz se reconcilia, né, com Portugal, se reconcilia com a vida, né, se reconcilia com o ser humano. Aqui ele vê a possibilidade do ser humano ter uma evolução, né? Já na segunda fase isso já não existia. O ser humano piora à medida que ele tem a sua existência. E aqui parece que o ser humano vai mudar de opinião, a sua existência vai ser melhorada, ele vai se transformar, vai evoluir, né? Tanto no seu comportamento social, no seu comportamento humano. Então é uma fase mais de otimismo, de nacionalismo. Aqui o Eça de Queiroz vai tratar, vai passar a tratar Portugal como, com uma certa possibilidade de evolução, ok, gente? E é nessa terceira fase que se encontra o livro A Cidade e as Serras, ok? Lá no próximo slide, gente, eu boto um slide lá de contexto histórico para vocês, para a gente dar uma contextualização muito rápida do que está acontecendo. O que está acontecendo na Europa nesse momento, gente? Na Europa, a gente não pode esquecer, está tendo aquele desenvolvimento das teorias científicas e filosóficas. Lembra que nós estudamos 4 teorias científicas e filosóficas? Estudamos a teoria do evolucionismo do Charles Darwin, estudamos a teoria do marxismo do Marx e do Engels, estudamos a teoria do determinismo do Taine e estudamos a teoria filosófica e científica do positivismo do Comte, ok, gente? Então, isso que está acontecendo na Europa, essas tendências filosóficas e científicas, tá? Também está acontecendo na Europa a segunda revolução industrial, ou seja, a Europa está se modernizando completamente, as cidades estão se modernizando, tá bom, gente? E nessa modernização,
A burguesia vai depender muito de quem? Da classe dos proletariados, ou seja, os camponeses vão sair do campo, da serra e vão para a cidade, né? Para que eles possam ter o seu trabalho, tá ok, gente? E vai haver um conflito muito grande entre a classe burguesa e a classe do proletariado, porque a classe do proletariado vai ser muito injustiçada, não vai ser paga, os salários são muito baixos, né? Então, ou seja, há um desvio social muito grande entre a burguesia e o proletariado, né? Então vai haver essa luta de classes especificamente. Nessa época também vai ter a intensificação do capitalismo, então, né, de produção, né? E além disso, vai ter os movimentos que a gente vai chamar de movimentos revolucionários, a insatisfação dessa classe proletariada em relação à burguesia. Isso tudo na Europa. E em Portugal? Mas, Gilson, Portugal não é Europa? É Europa. Mas enquanto no continente europeu, nas cidades como França, Inglaterra, né, Alemanha, está acontecendo o quê? Uma efervescência cultural, está acontecendo uma revolução industrial forte. E em Portugal parece que essa revolução não chegou, né? Definitivamente, Portugal está muito abaixo em relação aos outros países, né? Lá uma grande diferença social, mas muita diferença social, né? Muitos analfabetos, né? Grande maioria da população analfabeta, da classe proletariado ainda nem se fale, né? Existiu um período lá em volta de 1851 que a gente chamou de período de regeneração, que foi um golpe de Estado que Portugal teve em relação à instituição monárquica, né? Tivemos a briga, a luta entre o absolutismo do Dom Miguel e o liberalismo do Dom Pedro, os dois irmãos, né? Tivemos todas essas movimentações, né? E parece que esse movimento de regeneração deu até um ar de expansão para Portugal, mas esse ar de expansão foi aquietado, foi amenizado, porque quando quis se expandir, Portugal percebeu que ele não estava desenvolvido industrialmente e essa expansão parece que cessou, parece que caiu. Então Portugal vivia uma decadência social, uma decadência política enorme naquela época. Por isso então que surgiu na literatura o que a gente chamou de uma literatura engajada socialmente, de crítica social a tudo isso que estava acontecendo. Ok, gente? Então fechado esse contexto histórico, vamos propriamente para o livro. Então no próximo slide eu escrevo o livro A Cidade e as Serras, né? Bom, o livro A Cidade e as Serras foi publicado em 1901, Eça de Queiroz morreu em 1900, quer dizer, é um livro póstumo, né? Foi lançado depois da morte do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz já tinha terminado o seu livro, mas ele tinha datilografado, escrito algumas coisas à mão. Então, teve um amigo dele chamado Ramalho Ortigão, que deu uma revisão no livro, na metade do livro para frente, né? Deu uma revisão do livro, porque o Eça de Queiroz já havia morrido e não tinha feito essa revisão. E esse amigo dele, o Ramalho Ortigão, amigo de literatura dele, de labuta, né? Fez com que a sua revisão fosse possível e foi lançado o livro póstumamente em 1901. Ok, gente? Existiu no livro A Cidade e as Serras, vocês percebem a temática de serras versus cidades, versus cidade, que é uma recorrente, né? Uma coisa recorrente na obra do Eça de Queiroz. E o próprio título a gente pode brincar. Ó. Olha o título, ó, Cidade e as Serras. Parece uma oposição, né? Uma relação de opositividade. Vai representar, sabe o que esse título, gente? A travessia. Um homem citadino, cidade, sai de sua cidade e vai para a terra. Olha, vai fazer essa travessia. E essa travessia vai ser muito importante porque vai alterar o comportamento deste homem. Quando ele sai da cidade e vai para as serras. Então ele faz uma troca. E essa troca vai ser para melhor. Tá? Essa que é a significação do livro. O espaço da cidade. O espaço do livro é a cidade, primeiramente, que é representada pela cidade de Paris, e as serras é representada por uma cidade chamada Tormes, lá em Portugal. Tá ok, gente? A observação. O Eça de Queiroz morou no final da sua vida em Paris. Ele morreu, inclusive, em Paris. Então, com certeza, os ares parisienses, né? Ele deve ter colocado alguma coisa nesse romance aí, tá bem, gente? O tempo da narrativa vai de 1820 a 1893, tá? Nessa época, quando Paris era considerada a capital do mundo, o centro do mundo, era tudo acontecia em Paris, cultura acontecia em Paris, a moda acontecia em Paris, né?
todo o continente queria copiar Paris, Portugal queria copiar Paris, né? Brasil queria copiar Paris, ou seja, Paris era o top de linha do continente europeu. Tá, gente? O modo narrativo é muito interessante nesse livro, gente. O modo narrativo, tem duas técnicas que o Eça de Queiroz usa em relação ao modo de narração. Né? Ele usa o que a gente chama de sumário narrativo e o que ele usa de técnica de cena. O que é o sumário narrativo que o Eça de Queiroz usa nesse livro, gente? Sumário narrativo é quando o escritor, o autor do livro, vai escrever um fato, um capítulo muito rápido, né? Sem enrolação, né? Sem uma descrição minuciosa. Ele vai direto ao assunto, né? Então esse é o sumário narrativo. Então é muito sumário, uma coisa muito concisa, tá? Direto ao assunto. Então o Eça de Queiroz, no início do livro, ele vai usar um pouco esse sumário narrativo, principalmente para contar a história dos descendentes do personagem principal, que é o Jacinto, ok, gente? Depois que ele faz essa introdução, ele vai usar a técnica de cena. O que é técnica de cena narrativa na literatura? É a técnica que o autor usa de um modo mais minucioso, vai narrar os fatos de um modo mais minucioso, mais detalhista, né? Mais lento, né? Mais preocupado em descrever bastante coisas, tudo bem, gente? Isso é a técnica, então, de cena. Depois, no final do livro, o Eça de Queiroz volta com o sumário narrativo, ou seja, ele volta a sintetizar, a não dar mais minúcias e ir direto ao assunto. Então o livro está bem definido, ó. Começa com o sumário narrativo, depois tem a técnica de cena mais minuciosa e depois termina novamente com o sumário narrativo. Tudo bem, gente, tá? O foco narrativo do livro é em primeira pessoa, ou seja, é o narrador personagem testemunha, que é o Zé Fernandes, ok, gente? E a gente sabe que quando a gente tem o narrador em primeira pessoa, a gente então tem que ficar, um olhar mais subjetivo, né? E mais ainda, quando é testemunha, ele só vai poder narrar aquilo que ele viu, né? Aquilo que está, que limita-se ao que ele presencia, né? Ou ao que dizem para ele, né? Então esse é o narrador, foco narrativo em primeira pessoa, o Zé Fernandes, ok, gente? Depois eu coloco um slide aí do enredo, contando mais ou menos um resumidinho o que é a história da cidade das Serras. Bem resumidinho para você. Jacinto, né? Morando em Paris, citadino, né? Civilização, ele adora a civilização, adora a modernidade, olha a Revolução Industrial aí representada no livro, né? Ele adora a modernidade, valoriza a cidade e desvaloriza a serra, né? Em um momento da vida dele, ele se fica entediado na cidade e, através de uma relação de destino, né, ele tem que ir para Tormes, que é onde ele, lá em Portugal, né, que ele nunca tinha visitado, né? Tormes é a cidade do avô, né, do Jacinto, do pai do Jacinto, mas o Jacinto propriamente dito, ele não tinha ido nunca para Portugal. Retirava os seus lucros de dividendos de Portugal, mas nunca tinha ido para lá, ok, gente? E ele resolve ir para lá porque aconteceu um desastre na fazenda onde ele retira os seus lucros, né? E quando ele vai para as serras, ele fica apaixonado pelas serras, aí muda completamente a vida do Jacinto. Então, resumindo bem rapidinho para vocês, e a gente vai contar a história agora de acordo com os personagens. Então tem um slide de personagem para vocês, gente. Primeiro personagem que está no slide aí, ó, Jacinto Galeão. Quem é o Jacinto Galeão? É o avô do Jacinto, nosso protagonista, tá ok, gente? Então o livro começa desse jeito, contando a história dos ancestrais do Jacinto, ok? O Jacinto Galeão, avô do Jacinto, ele é um miguelista fanático. O que é miguelista fanático? Gente, naquela época, que acabamos de ver o contexto histórico, era relacionado ao Dom Miguel, né, o rei Dom Miguel, ele era absolutista, né? E tinha o irmão dele, o Dom Pedro, que era liberalista. Então havia uma luta muito grande entre o absolutismo português e o liberalismo português, né? E o Jacinto Galeão era um completo alucinado, lunático, miguelista. Ele ficou muito grato ao Dom Miguel, ao rei Dom Miguel, porque um dia ele escorregou e caiu ao chão. E quem foi salvar o Jacinto Galeão? O Dom Miguel. Então ele ficou muito grato a Dom Miguel. E quando Dom Miguel perde o trono, né? Perde o trono, o que o Jacinto Galeão faz? Esse Jacinto Galeão, gente, riquíssimo. Tem uma fazenda enorme em Portugal, em Tormes, né? Agrícola, vinho, cortiça, né? Oliveira, riquíssimo, milionário, né?
E quando ele percebe que o Dom Miguel perde o poder, o que ele fala? Vou embora de Portugal e vou para Paris. E leva toda a família para Paris. Leva sua mulher, leva o seu filho, que também era chamado de Jacinto, mas ainda não é o Jacinto protagonista, é o Jacinto, o Cintinho, né? O Jacinto Sombra, né? E vai para Paris. E lá em Paris ele compra uma casa enorme, né? Que se chama o Sobrado 202, na principal avenida de Paris, que é a Avenida Campos Elíseos, tá ok, gente? Tá? E lá, o Jacinto Galeão, ele sobrevive uma época, morre lá em Paris, né? A mulher do Jacinto Galeão, ele não volta para Portugal, então vai criar o seu filho Cintinho, né? O Jacintinho, né, vai ser criado na França. O Jacintinho é um filho, nasceu doente, né, tuberculoso, né, ele é franzino, ele é fraco, quase que aquele romântico do mal do século, lembra lá que fica doente, né? Esse é o trato do Cintinho, né? Só que esse Cintinho casa-se com uma mulher chamada Terezinha, né, filha de um desembargador, e do casamento do Cintinho com essa Terezinha lá na França, tem o nascimento do Jacinto, que é o nosso protagonista. Então percebe que a descendência é tudo Jacinto. Avô Jacinto Galeão, filho Jacinto o Cintinho, e o nosso protagonista também chama-se Jacinto. Tudo bem, gente? Tá? Esse Jacinto, então, o nosso protagonista, nasce. Tá? O pai dele, o Jacinto, né, o Cintinho, não vê o nascimento do filho porque ele morre 3 meses antes, né, do nascimento do filho, né? Só que o Jacinto, filho, o nosso protagonista, nasce de uma maneira completamente diferente do pai. Nasce forte, nasce inteligente, né? Nasce ambicioso, né? Nasce uma pessoa forte, inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo. Então ele é essa pessoa que é admirada pela sociedade, tá? Uma pessoa que tem esgarbo, né? Que tem chiqueza, né? Um homem fino, tá ok? E que adora a civilização. Adora a civilização. Esse é o Jacinto protagonista, tá ok, gente? Tá? E esse Jacinto protagonista mora em Paris, obviamente. Recebe toda a herança do pai, esse pai recebeu a herança do avô do Jacinto, né? Então o Jacinto é milionário, vive das rendas e dos lucros lá de Portugal, mesmo sem nunca ter conhecido Tormes, da onde ele retira toda essa renda. Tudo bem, gente? O Jacinto então mora em Paris, mora nessa cidade, né, maravilhosa, né, cidade encantadora, a capital do mundo, o centro do mundo, e lá ele convive com a civilização, convive com a modernidade. Ele acha que para ser feliz o homem tem que ter modernidade, o homem tem que se cercar da modernidade, se cercar de aparelhos, se cercar de coisas que o homem inventa, né? Então, para ele, a felicidade é isso, né? A inteligência e o conforto dado pelo modernismo. Então, ele cria uma fórmula. Essa fórmula: o homem só é feliz quando tem suma potência, inteligência, e suma ciência, a modernidade. Suma potência mais suma ciência é igual para ele a suma felicidade, né? Mas a gente e lá em Paris, gente, o Jacinto conhece um personagem muito importante, que é o Zé Fernandes, que é o narrador do livro, né? O Zé Fernandes é o melhor amigo do Jacinto. Eles se conhecem na Universidade de Paris, né? Então o Zé Fernandes mora um tempo em Paris, né? Estuda junto com o Jacinto na Universidade de Paris, forma uma amizade muito forte, né? E depois de algum tempo o Zé Fernandes que criou até um apelido para o Jacinto, que o apelido dele é Príncipe da Gran Ventura. Olha o apelido que o Zé Fernandes, e até os amigos do Zé Fernandes, criaram para o Jacinto. Ele é o Príncipe da Gran Ventura. O que é o Príncipe da Gran Ventura? É porque para ele tudo dá certo. É impressionante como esse Jacinto dá certo na vida. É impressionante, né? Tudo dá certo para ele. Até os amigos brincam que quando a chuva percebe que o Jacinto sai à rua, a chuva não cai porque o Jacinto está à rua. Tudo dá certo, tudo, absolutamente tudo. Então ele é chamado de Príncipe da Gran Ventura. Depois a gente vai perceber que esse apelido vai ter uma ambiguidade muito grande. Ok, gente? Tudo bem? Então ele é feliz nesse instante. Mas o Zé Fernandes sai. Teve uma época que o Zé Fernandes saiu da França, né? Teve que voltar para Portugal e lá ele ficou 7 anos, o Zé Fernandes. E depois de 7 anos o Zé Fernandes volta de novo para a França e vai visitar o grande amigo. E ele percebe, quando ele vai visitar esse grande amigo, o Jacinto deixa a casa onde ele morava, o 202,
ele deixa essa casa completamente moderna. O Zé Fernandes percebe tudo isso. Meu Deus, o Jacinto construiu na casa um elevador. 2 elevadores, na verdade. Um para ele e um para a cozinha, que vai dar acesso à sala de jantar, né? Um sobrado. Não necessitaria nisso. E dentro do elevador ele colocou uma mini biblioteca, colocou um sofá, né? Olha o que o Jacinto cria. E o Zé Fernandes, depois de 7 anos, vai visitar o amigo e percebe tudo isso, né? Na casa 202, no sobrado 202, na Avenida Campos Elíseos, na França, tem também telefone, coisa que ninguém quase tinha, ele tinha, né? Tem outras parafernálias tecnológicas, né? Que servem para a comunidade do Jacinto, ok, gente? Então ele percebe que o Jacinto está envolto com essa fórmula, né? Assuma a ciência, mas assuma a potência igual assuma a felicidade. Só existe felicidade para quem é civilizado, o Jacinto fala. O campo não tem felicidade, porque o homem lá não é civilizado, né? Ele é incivilizado, né? Então, como se vai usar a inteligência no campo, né? Então, o homem no campo vira uma besta, né? Uma bestialidade do homem, que é tão inteligente, mas está lá no campo. Então, olha só o que ele pensa. Então, ele valoriza muito o campo e desvaloriza a cidade nessa primeira expectativa, né? Aí o Zé Fernandes se assusta, meu Deus, né? Olha só, você está vivendo numa modernidade incrível, né? País não tem isso e a sua casa tem essa modernidade, né? Então o Zé Fernandes começa a tentar convencer o amigo, olha, toma cuidado, né? Você não pode valorizar tanto isso, né? Ou seja, o Zé Fernandes parece que é mais prudente em relação ao Jacinto, que é mais idealista, né? Muito mais idealista. Tudo bem, gente, tá? Só que daí, passado alguns tempos, a gente percebe que o Jacinto começa a ter um pouco de tédio, começa a ter um pouco de depressão, né? Porque ele percebe que essas parafernálias todas começam a não funcionar, né? É mecânico, né? Estoura um cano e não se consegue consertar rapidamente esse cano, né? Não existe material para consertar muito esse cano, né? Então, o telefone não funciona. Às vezes ele tem telégrafo na casa dele, às vezes não funciona, né? A máquina de escrever trava. Quer dizer, parece então que essas invenções tecnológicas parece que estão desservindo agora o homem. E ele sente isso. E ele sente essa relação, né? Aí um fato primordial, uma cena muito interessante do livro, é quando o Jacinto recebe na sua casa vários amigos, né? Isso é uma coisa notória naquela época, né? Receber os amigos, né? Entre aspas, amigos, porque na verdade esses amigos são só chupanças, né? Né? Que estão lá apenas para olhar da sociedade, ou seja, eu sou amigo do Jacinto, um dos homens mais ricos da França, senhor de terras lá em Portugal, né? Então são todos amigos falsos, de vida fútil, né? Totalmente fútil, só está lá por interesse, tá? Olha só a futilidade que a cidade está dando. E o Jacinto começa a perceber nesses amigos essa futilidade, que também o vai deixando triste, que também vai o deixando entediado. E tem uma cena que eu falei para vocês que é muito importante do livro, que o Jacinto vai receber na sua casa um duque, um grão-duque, né? E esse grão-duque traz um peixe para ser devorado. E esse peixe vai ser trasladado da cozinha até a sala de jantar, só que o elevador trava. E o peixe fica parado no elevador, junto com seus empregados, né? Que estão levando o peixe. E esse peixe nunca vai chegar na mesa daquele dia de jantar. Aí ele percebe, nossa, essa tecnologia está acabando com a minha vida. E ele fica totalmente entediado na cidade. A cidade para ele fica cinza. Já não é mais uma cidade branca de luzes. É cinza, completamente cinza, né? Fica entediado. E nesse entediamento ele começa a ler quem? O filósofo do pessimismo chamado de Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, né? Ele começa a ler Eclesiastes, que é um livro totalmente pessimista, né? E olha só o que acontece, olha o destino. De repente ele recebe uma carta lá de Tormes, né? Do Silvério, que é o seu administrador, né? Que é o seu procurador lá em Tormes. Ele recebe uma carta dizendo que houve um acidente, né? Uma chuva enorme lá em Tormes cria uma situação muito drástica lá na fazenda, na quinta, né, de Tormes, e destrói a igrejinha, aquela igrejinha onde estavam colocados os restos mortais dos seus ancestrais. E o que resolve? O que o Jacinto resolve? Já está entediado da cidade, ele vai pela primeira vez então visitar Tormes para acompanhar essa reconstrução dessa capela. E quando ele vai para Tormes,
e quando ele vai para Tormes, ele vai de trem, né? O trem era um modo de transporte na época, ele vai pensar, poxa, eu vou levar um pouco de civilização para lá. Ele enche 2, 3, 4 vagões enormes de coisas da civilização, leva banheira, leva água carburadada, água de carbureto, né? Livros e mais livros, leva uma cama, né? Leva almofadas, ou seja, ele quer levar a civilização para o campo, né? Só que essa viagem dá tudo errado, gente. Tudo que ele acomodou nesse vagão de trem é desviado para Tormes, mas não para Tormes de Portugal, mas para Tormes de França. Ou seja, quando ele chega em Tormes, em Portugal, nada está com ele. Ele está só com a roupa do corpo, junto com seu amigo Zé Fernandes, né? As malas também foram desviadas durante a cidade. Ele não tem roupa nenhuma. Ele chega do zero. Olha só a lição de moral que dá o Essa Queiroz, né? Ele chega no campo então sem nada, né? E pior ainda, quando ele chega na cidade, ninguém vai recepcioná-lo, porque ele também não, ele avisou que ia para Tormes, mas avisou que ia para Tormes depois de um mês. Ele resolveu antecipar essa viagem, então ninguém estava lá para recepcioná-lo. Sabe o que aconteceu? Para ele ir até a quinta dele, a fazenda dele, em Tormes, ele teve que ir num lombo de um burro e o amigo dele no lombo de um cavalo. Quer dizer, olha só, é simples isso, né? E olha que bacana, gente, quando os dois sobem, né? Um no lombo do cavalo, o outro no lombo de um burro, nós temos uma intertextualidade aí com um livro importante, que é o livro Dom Quixote, né, de Miguel de Cervantes, que trabalha exatamente com o Dom Quixote e com o Sancho Panza. A gente vai perceber isso, tá? Então, ele começa a olhar, meu Deus, tá dando tudo errado, mas quando ele chega na sua quinta, ele acha aquilo maravilhoso. Ele acha a serra maravilhosa, né? O cheiro, o ar puro, né? Ele começa a olhar as estrelas têm mais visão nas serras, porque lá em Paris as estrelas eram escuras, porque a poluição já não conseguia enxergar mais as estrelas. E ele começa a gostar da comida simples de Tormes, né? Comida simplinha, um frango assado, que ele começa a comer com a mão, e lá em Paris tinha toda uma etiqueta para se comer. Ele começa a se interagir com a natureza, ele começa a descrever a natureza da maneira mais bela possível, né? E ele começa a se interagir com as serras, né? Com as serras. E ele começa a perceber o quão as serras é importante para a vida dele. Está o transformando. Lá em Paris, ele era o quê? Ele era um homem completamente desumanizado. Nas serras ele fica humanizado, tá ok, gente? E é nas serras, por exemplo, que ele consegue o quê? Encontrar o grande amor da sua vida e casa-se com o grande amor da sua vida, que é a prima do Zé Fernandes, a Joaninha. E é nas serras que ele ajuda os pobres, ajuda os seus funcionários, ajuda todos os funcionários da sua quinta. Ele constrói casa para os funcionários, ele constrói farmácia, escola, aumenta os salários. Ele é conhecido então como o pai dos pobres. O confundem até com Dom Sebastião, o rei de Portugal morto numa batalha em 1578, né? Ele fala, o Dom Sebastião voltou, né? É o mito do sebastianismo que depois eu vou explicar para vocês. Tudo bem então, gente? Aí ele é feliz para sempre nessas serras, tá ok, gente? Bom, depois disso vamos para análise rapidinha do livro então, ó. Vamos acompanhar no slide de análise. Análise, Cidade e as Serras, é uma narrativa alegórica. Por que é uma narrativa alegórica? Porque junta ao mesmo tempo uma narrativa metafórica, né? Cheia de significados, cheia de símbolos. Por isso que é narrativa alegórica. Existem dois tipos de leitura nessa narrativa alegórica, gente. A leitura real e a leitura simbólica. Essa é uma narrativa alegórica. Ambiguidade do emprego, apelido Príncipe da Grã Ventura. Lembra Príncipe da Grã Ventura? Que dava tudo certo, mas ao mesmo tempo que era tudo certo, ele não conseguiu a felicidade. Então esse príncipe da Grã Ventura também significa, ele era feliz, ele era civilizado, mas padecia de infelicidade. Olha aí a ambiguidade do título, né? O livro, gente, ele é dividido em duas partes bem claras, que a gente chama de estrutura bipartida. É uma relação de antíteses, né? Os 8 primeiros capítulos falam da valorização da cidade e os 8 últimos capítulos falam da valorização do campo, tá ok, gente? As personagens do livro são tipos,
são caricaturas, são planas, ou seja, generalizam apenas tipos humanos, generalizam tipos sociais, né? Não tem densidade psicológica nenhuma os personagens. Dois personagens só que a gente pode diferenciar um pouco, que é o Jacinto, mas mesmo assim o Jacinto está dentro de um esquema, e talvez o personagem mais complexo do livro seja o próprio narrador, que é o Zé Fernandes, pois ele tem condição de oferecer um panorama mais rico de sua intimidade. Esse par de personagens, Jacinto e Zé Fernandes, é muito importante, porque nós chamamos esse par de personagens de atualização da dupla Sancho Panza e Dom Quixote, a dupla de Miguel de Cervantes, tá ok? O Dom Quixote seria representado pelo Jacinto e o Sancho Panza pelo Zé Fernandes. O Jacinto, espírito idealista, com caráter compulsivo, e o Sancho Panza, o Zé Fernandes, é um espírito mais realista, um caráter mais compassivo, né? Tudo bem? Então existe essa intertextualidade, né, com o romance Dom Quixote do Miguel de Cervantes. Esse romance, gente, é um romance de tese. Por que é chamado de um romance de tese? Porque tem assim, ó. Eu coloquei um triângulo para vocês, vejam aí. Tem uma tese, qual que é a tese desse? Valorização da cidade. E qual que é a antítese? A valorização do campo. E qual que é a síntese? O equilíbrio dos dois. Tá certo, gente? Tudo bem? Tá? Lá no campo, o Jacinto, que era civilizado, vai fazer o quê? Ele vai usar no campo que ele acha que a civilização pode ajudar no desenvolvimento do campo. Olha o equilíbrio. Então ele usa um pouco do que ele conhecia da civilização e usa no campo. E nós chamamos isso de síntese, tá ok, gente? Então é um romance de tese, porque o escritor tem uma tese para apresentar pra gente, tá, gente? Romance de espaço. Por que romance de espaço? Porque é no romance de espaço em que nós temos a principal característica de mudança comportamental do personagem principal. O Sobrado 202, lembra lá? Simboliza o que mesmo? Simboliza a civilização, né? E tem duas visões. A primeira visão, uma visão mais microcósmica, né? Da civilização. E a segunda visão, o Palácio 202 representa o quê? Mais especificamente uma inutilidade, uma opressão, o que causa pessimismo e o que causa entediamento, né? A trajetória do Jacinto, gente, tem muito clara pra gente. Tem 3 movimentos. O primeiro movimento, valorização da cidade e ao mesmo tempo desvalorização do campo. E o segundo movimento, valorização do campo e desvalorização da cidade. E o terceiro movimento, na trajetória essencial do Jacinto, é o equilíbrio entre os dois, né? Ele vai equilibrar a civilização com o campo, lá nas serras. Certas conquistas da civilização para melhor aproveitar os benefícios superiores da natureza. O Essa de Queiroz mescla as tendências estilísticas de realismo, a crítica social, do naturalismo, né, a zoomorfização, as teorias científicas, o grotesco, né? Tem uma cena entre a Madame Colombe e o Zé Fernandes. A Madame Colombe é uma prostituta, né? Feia, horrível, olha o naturalismo. E o impressionismo. O que é o impressionismo? A descrição do campo, né? De uma maneira perceptiva, de uma maneira sem racionalizar, usando aquele ato momento, o técnica impressionismo. Senso de contraste no livro, contraposição entre tudo, gente. Contraposição entre campo e cidade, contraposição entre amplitude de Tormes e o aficionamento do 202, a relação de riqueza e pobreza, olha só, contraste, a relação de luxo versus miséria, o idealismo de Jacinto e o realismo de Zé Fernandes, a Joana de Paris. Quem que era Joana de Paris? Era amante do Jacinto. E tinha a Joana de Tormes, que é agora a mulher de Jacinto, né? Olha só a diferença, era uma prostituta e agora uma mulher totalmente idealizada. E o pessimismo versus o otimismo. O mito sebastianismo, lembra lá? O Jacinto, quando morou nas serras, ele foi considerado o pai dos pobres. Ele foi considerado o mito sebastianismo. Era como se o Jacinto fosse o próprio Dom Sebastião, que morreu lá na Batalha de 1578, lá em Alcácer Quibir, e todos os portugueses desejavam a volta do sebastianismo. É uma crença, né, gente? É uma crença, uma mitologia aí. E as principais características